Bom, olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dizer para vocês sobre a nova edição do meu livro Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição. O trabalho de atualização foi um trabalho árduo, um trabalho muito bem elaborado, porém eu acho que hoje ele é fruto de um aperfeiçoamento, um amadurecimento acadêmico, profissional, em que eu venho tentando trabalhar temas que até então havia começado, havia anunciado, mas hoje, efetivamente, aprofundando e tentando criar uma teoria das prisões e medidas cautelares no processo penal. A estrutura do livro, basicamente, ficou da seguinte forma. Eu começo trabalhando a questão da filosofia da linguagem. Após essa análise, parto para uma questão de entendimento e estruturação do Estado Democrático de Direito. Depois do Estado Democrático de Direito, eu entro especificamente no âmbito da criminologia. Acho que a criminologia hoje, ela deve, de forma indispensável, ser estudada, ser associada e ser estruturada com o processo penal. Hoje, a análise criminológica, que na prática é tanto desdenhada, ela traz uma extrema importância para a análise do processo penal e compreensão daquilo que nós tentamos trabalhar dentro de um contexto processual penal, Estado Democrático de Direito e partindo de uma filosofia da linguagem. Por isso a necessidade, a importância e o dispensar de várias páginas, estudos e análises com relação à criminologia. Passada essa etapa estrutural, pois eu tento nesse livro trabalhar a questão de estrutura, a base, o alicerce do processo penal, para depois trabalhar a base, estrutura das prisões e medidas cautelares. Eu entro em uma esfera da lógica de uma análise e compreensão da lógica econômica no processo penal, quais os reflexos do neoliberalismo, o que ele vem influenciando nos preceitos, nas práticas e principalmente na nossa jurisprudência com relação a essa questão da análise econômica. Eu acho que a análise econômica hoje do processo penal é um tema que não pode ser deixado de lado, não pode ser abandonado, não pode ser colocado à margem daquilo que nós pretendemos estudar, até porque, de fato, quem trabalha efetivamente nos dias a dias, nos tribunais e nos fóruns, sabe o quanto que essa questão econômica tem influenciado e tem refletido nos processos criminais. Após essa análise econômica, eu tento trabalhar uma questão da teoria do processo penal. O que eu busco com essa teoria do processo penal? Eu inicio com uma crítica à aplicação da teoria geral do processo instrumental no processo penal, aquela análise onde os processos partem das mesmas premissas, aponto alguns equívocos que entendo como responsáveis pela deturpação do sentido, da finalidade, da autonomia do processo penal. Após essa crítica, eu entro em uma análise de compreensão da autonomia do processo penal em si. A importância de compreensão, de entendimento do processo penal, onde uma análise autônoma dele, uma análise partindo de suas premissas, seus pressupostos, para que possa então avançar, após a análise dessa autonomia, para uma finalidade, compreender para que se presta o processo penal, qual o sentido dele, qual a função dele, o que o processo penal tem de importante, quais são os bens que pretende tutelar, se são bens a serem tutelados, qual a principal função a ser exercida em um processo penal. E quando eu falo dessa função a ser exercida por um processo penal, obviamente que eu tenho que passar pelas funções a serem exercidas especificamente pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados e defensores, pelo próprio acusado, por aquelas pessoas que integram todo aquele contexto processual. E isso não há como se analisar sem repassarmos as estruturas do processo penal. Por isso essa finalidade. Após essa análise de base, eu entro no tema dos sistemas processuais, os sistemas analisados, os sistemas até então identificados como existentes, trabalho uma análise do sistema do processo penal com base na gestão da prova. Após essa análise, eu tento propor uma nova perspectiva de sistema, de fato baseado em tudo aquilo que eu venho trazendo como estrutura, em especial o Estado Democrático de Direito, e superada essa
base estrutural compreensiva do que seria a teoria do processo penal, eu entro nas questões principiológicas. E aí eu trabalho 3 princípios que identifico e reputo como os mais importantes no nosso contexto, que seria a presunção de inocência, com todas as suas vertentes, em especial trabalhando a presunção de inocência como uma forma de tratamento, trabalho a questão do princípio do contraditório. Contraditório é da mesma forma que foi o nome dado à 4ª edição do livro, a edição anterior, como um significante estruturante do processo penal, onde não há que se falar em qualquer artigo e principalmente em qualquer lei que não preze pelo contraditório. Porém, eu tento propor uma visão do contraditório para além daquilo que é de comum acesso e estudo nas salas de aula, principalmente da graduação. Eu tento trabalhar a questão do contraditório, em especial, e aí passando para o 3º princípio, no que se refere à oralidade. Hoje, especificamente no nosso contexto processual atual, a oralidade hoje ela exerce uma importância tamanha, identificada em outros países da América Latina em especial, uma vez que pela oralidade nós podemos superar essa cultura formalista e burocrática que nós temos no processo penal para alçarmos novos patamares de um processo penal, de uma cultura de audiência. Uma cultura em que as partes possam, em audiência, na presença de ambos, de todos, juiz, acusação, defesa, para que ali em audiência eles possam fazer os seus requerimentos, para que as defesas possam ser praticadas, mesmo que de forma superficial, mas que isso possa superar essa questão da burocracia e da formalidade que ainda é impregnada em nosso processo penal. Então, trabalho essa questão da oralidade de forma mais aprofundada, em conjunto com o contraditório, em especial, sem deixar de lado a questão da presunção de inocência. Após essa etapa, que eu reputo como os blocos, né? Nós temos o primeiro bloco, que é o bloco estrutural, de base, de estrutura, temos o bloco principiológico, e agora vamos para o bloco efetivamente prático, que aí eu entro na questão da prisão preventiva, seus requisitos autorizadores para um decreto, trabalho de forma inovadora, pelo menos até então identificada por mim aqui no Brasil, a questão que denominei de estándares impeditivos para decreto de uma prisão preventiva. Então, além dos requisitos autorizadores que são extremamente superficiais, venho tentando estruturar melhor para que outros requisitos agora que impeçam o decreto da prisão preventiva também devem ser identificados. Passo da prisão preventiva para a prisão em flagrante, da prisão em flagrante eu passo para as medidas cautelares e concluo falando da audiência de custódia e trazendo uma perspectiva histórica, uma análise histórica do porquê que o nosso processo penal optou por medidas, atos isolados em um processo e não em um processo cautelar para o decreto de prisões ou medidas cautelares. Caso observe, é uma prática bem específica nossa, onde, em detrimento de um processo cautelar autônomo, nós optamos por termos medidas, atos, decisões incidentais ou até mesmo que antecedam um processo criminal. Bom, essa é a ideia. O livro será novamente publicado pela Empório do Direito, agora Tirant Loblanche Empório do Direito, uma editora que muito me satisfaz e que vem ocupando um espaço muito importante, não só no mercado comercial, como também na questão acadêmica de propagação do ensino e do aprendizado. É essa questão que eu queria trazer para vocês com relação à 5ª edição do livro Prisões e Medidas Cautelares. Espero que gostem, aguardo críticas e sugestões. Um abraço.